Bom dia, aqui quem vos fala é o professor Arnaldo Inocêncio Pires, professor de filosofia, e a aula que nós vamos ter hoje é sobre ética, Platão, a ética da excelência e a busca pela felicidade. Uma aula de segundo ano do ensino médio. Quais são os objetivos dessa aula? É entender o problema da virtude na antiguidade, compreender o que são as virtudes, compreender que para Platão a felicidade real não está no mundo dos sentidos, mas sim no mundo inteligível. Nós vamos entender um pouquinho, o que é o mundo sensível, o que é o mundo inteligível, e como essa área da filosofia contribui para a nossa vida, no nosso cotidiano. Muito bem. Vamos conhecer quem foi Platão. Então, discípulo de Sócrates, escrevia em forma de diálogos, para explicar ali as suas ideias, utilizava alegorias, mitos, como forma de tornar mais claras suas ideias. É um filósofo idealista, chamado também filósofo do mundo das ideias, e foi mestre de Aristóteles. Muito bem. Avançando aqui, então a ética de Platão, ela não está baseada em regras ou leis criadas pelo homem. O comportamento ético do homem, segundo Platão, não está regido ou determinado por leis, regras e normas, mas sim pelas ideias, ou seja, ideias que se tornam conceitos universais. E para entendermos a ética de Platão, nós precisamos voltar ou relembrar a alegoria da caverna, o mundo sensível e o mundo inteligível. No mundo sensível, a matéria é formada pela matéria e compõe-se das coisas como as percebemos com os sentidos. Então, os 5 sentidos são responsáveis por formar o conhecimento sensível: visão, audição, olfato, paladar, tato. Só que para Platão, esse conhecimento formado pelos sentidos, ele não é um conhecimento verdadeiro. Ele emite apenas uma opinião sobre o conhecimento. Lá na figura do prisioneiro na caverna, ele está acorrentado e a fogueira, uma pequena fogueira no interior dessa caverna, ilumina toda a caverna, projetando algumas sombras na parede dessa caverna. A realidade que o prisioneiro acorrentado tem são aquelas sombras projetadas na parede da caverna, que ele vê uma penumbra, uma sombra, e imagina uma outra realidade. Então, ou seja, Platão define que o conhecimento sensível ele emite apenas uma penumbra, uma sombra de conhecimento, mas não é seguro para a pessoa. Já o conhecimento inteligível corresponde às ideias que são formados de formas perfeitas e imutáveis pela alma e pela razão. Esse é o conhecimento verdadeiro, que está representado na figura do prisioneiro que se desacorrenta, ele desacorrenta, vai para o lado externo da caverna, e tem o horizonte contemplado pela luz do sol. Então veja bem, isso é o conhecimento racional. Ou seja, e como que é formado esse conhecimento racional? Pela dialética, pelo diálogo, ou seja, perguntas e respostas. Então, se um professor vem até a sala de aula e expõe o conteúdo do seu componente curricular, seja de qual matéria for, e o aluno faz uma interação com o professor de perguntas e respostas, o aluno está construindo o conhecimento racional através daquela dialética, perguntas e respostas. Então, ou seja, é o conhecimento racional. Por que Platão vai falar que esse conhecimento é imutável, ele é a essência e não vai mudar nunca? Um exemplo, temos aqui uma TV. A ideia de TV que está na minha mente é perfeita, mas a TV é cópia da ideia que está na minha mente. Um dia essa TV vai desaparecer, mas a ideia de TV, o conceito de TV que eu tenho na minha mente vai perdurar para sempre. Por isso que ele fala, a ideia é a essência. O objeto em si é cópia dessa essência, dessa ideia que está na minha mente. Por isso que ele chama conhecimento racional de conhecimento inteligível e o conhecimento verdadeiro, a essência.
né? Muito bem. Avançando aqui na nossa aula, né? Então Platão afirma que o corpo é o cárcere da alma. Ele vai dividir o ser humano em alma, consciência e razão, alma, consciência e razão, e corpo, sede dos desejos. Agora veja bem, né? Corpo, sede dos desejos. Quando a pessoa ela busca alimentar as coisas materiais, né? Busca alimentar suas paixões, seus desejos, ela está aprisionando a alma ao seu corpo. E é também aquela pessoa que não tem autonomia. Tudo que ela vai fazer, outra pessoa precisa dizer a ela o que ela precisa fazer. Ou seja, ela não tem autonomia, ela não tem o protagonismo da sua vida. É como se fosse uma pessoa analfabeta, né? Ela precisa de alguém para dirigir seus passos, dirigir suas ações. Então ela está com a alma encarcerada. Já a pessoa que está nesse campo aqui, alma, consciência e razão, ela tem o conhecimento. Então esse conhecimento permitiu a ela desencarcerar a alma. Ou seja, libertar a alma. Libertar a alma não quer dizer que a alma vai sair por aí divagando. Não. Libertar a alma é aquela pessoa que tem visão da realidade, ela tem autonomia, ela consegue fazer uma leitura da realidade que está à sua volta e dirigir, guiar a sua própria vida. Bom, na ética de Platão, né, então a pessoa virtuosa é aquela pessoa que busca ter o conhecimento. Tá? A virtude está em ter o conhecimento, em ter a sabedoria. Porque para Platão, a pessoa que está com a alma encarcerada, que busca, né, as coisas, os prazeres efêmeros da vida, aqueles prazeres que não agrega nada, que só tira a autonomia da pessoa, então essa pessoa ela erra por falta de conhecimento, né, pela ignorância. E aí esses erros vão trazer o sofrimento, a dor. Né? Já a pessoa que tem o conhecimento, né, que conseguiu libertar a sua alma, né, que conseguiu buscar esse conhecimento e libertar a alma, então ela tem, né, a sabedoria. Quem tem a sabedoria busca, se aproxima e é feliz. Por quê? O conhecimento permite a pessoa agir corretamente. Agindo corretamente, ela se livra, né, dos erros e vai, então, né, ser feliz. Então, para Platão, a ética consiste em buscar, né, o conhecimento, né, através, né, buscando esse conhecimento, ela vai ser uma pessoa virtuosa, buscando esse conhecimento e vai ser feliz. Então, a ética de Platão ela consiste, né, uma pessoa virtuosa é aquela que busca conhecimento. Quem busca o conhecimento, né, vai ser feliz, porque consegue administrar a própria vida, né, ter autonomia, saber os passos que precisa ser dado, né, então ela vai ter o protagonismo, né, da sua própria vida. E então para concluir, né, então veja bem, nós vimos, né, durante toda essa aula, né, que então Platão ele fala de um conhecimento verdadeiro, libertador, que vai permitir então a pessoa, né, agir corretamente e sendo feliz. E aí, para a nossa reflexão, né, como o pensamento, né, a filosofia de Platão pode contribuir no nosso cotidiano, nas nossas ações, naquilo que nós fazemos ou temos que fazer, né? Vale o sacrifício, né, buscado, né, pelo conhecimento? Vale nos empenharmos, vale o nosso esforço, vale a nossa dedicação, né, para buscar esse conhecimento? Né? Lembrando, mais uma vez, né, que na ética de Platão, a virtude está no conhecimento. Né? Então, a pessoa virtuosa é aquela que busca o conhecimento. E esse conhecimento vai permitir a pessoa ser protagonista da sua própria história. Né? Ou seja, ela vai ser um sujeito ativo, né? Aquele que faz uma leitura da realidade, compreende, né? Tem suas ações,
É como o prisioneiro que estava acorrentado dentro da caverna, né? E ele então sai e consegue, né, ver o mundo à luz do sol, que representa o conhecimento racional. Então a filosofia de Platão, a ética de Platão, né, ela nos propõe essa busca pelo conhecimento. Né? Quer sermos virtuosos, né, como Platão nos convida, então devemos buscar o conhecimento, porque é esse conhecimento que vai nos fazer agir corretamente, eticamente, moralmente e ao mesmo tempo sendo protagonista da nossa própria história, da nossa própria vida. Então ficamos por aqui, né? Até uma próxima oportunidade.